escutar a voz da menina. Você quer escutar a voz do menino? Você quer escutar a voz da Marina? É hora da nossa live! Você quer escutar a voz do Murilo? Olha lá, agora sim a nossa live. E no nosso encontro de hoje, a gente vai falar para você, professora, você, mamãe, como conquistar a disciplina em sala de aula. E para isso, temos o grande arte educador Chico dos Bonecos aqui presente. E é muito importante você ficar aqui nessa live, porque a gente vai conversar com você. Você pode escrever as suas dúvidas aqui, as suas ideias mirabolantes, e a gente vai ajudar você nesse caminho da conquista da disciplina em sala de aula, ou então nessa sala de aula cibernética, internetica. Você que está dando aula online para os seus alunos, é muito importante você criar uma disciplina com rituais online também, e funciona muito bem se você faz de uma maneira divertida, brincante, com muita música, usando o corpo e muita criatividade. Então fica aqui que eu vou mostrar para você duas atividades para você já fazer amanhã mesmo, ter resultado com as crianças, uma disciplina agradável que foi conquistada. Isso é muito importante. Guarda a palavra conquista. É isso que a gente vai falar hoje, e não só a parte teórica, mas a prática. Duas brincadeiras para você fazer amanhã mesmo, e com isso, a gente vai conectando a nossa prática, a gente vai refletir sobre essa disciplina, e assim você vai conseguir adaptar para a sua realidade em sala de aula. Então, vamos lá chamar o nosso convidado especialista. Vamos ver se ele está chegando. Chico dos Bonecos! Oh, boa noite! Boa noite, Chico dos Bonecos. Muito obrigado pela sua presença aqui. E fala um pouco quem é você, de onde é que você está falando, para a gente começar a nossa super live mirabolante. Bom, eu sou professor, trabalho também com brinquedos e brincadeiras, com formação de professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Escrevo, conto histórias, e deixe-me ver, e sou o pai do Estevão. Ah, muito bom. Então, é muito especial para mim trazer esse professor, que é professor dentro de sala de aula e dentro de casa também. E tem muitas professoras que utilizam as brincadeiras que a gente compartilha aqui, tanto em sala de aula, mas fala assim, mas Estevão, em casa funciona muito bem também. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que o ensino está cada vez mais dentro de casa, com os pais participando do desenvolvimento da criança em cada etapa de aprendizado, é muito bonito ver os pais, os filhos brincando, conectando com os professores, com a escola. E uma educação só é transformadora se conecta esses três pontos principais: o aluno, a família e a escola. E hoje a gente vai ensinar aqui você, professora, você, mamãe, papai, professor, diretora da escola, a como conquistar a disciplina usando duas brincadeiras e muitas ideias. E, Chico dos Bonecos, eu queria só começar essa nossa live falando de conquistar a disciplina, porque eu acho muito legal, porque às vezes a gente quer exigir a disciplina. E aí,
onde não mora disciplina. Quando a gente fala, atenção, presta atenção, cuida! E você começa a berrar, você começa a gritar, espernear e querendo exigir a disciplina. Aí que a disciplina vai ficando cada vez mais longe de você. E se a gente, professor, a gente pensasse ou gastasse menos tempo em punir os maus comportamentos dos alunos e se dedicasse mais a valorizar as boas atitudes dos alunos. Aquela pouquinha coisa que aquela criança fez bem, você falava, nossa, Chico, que legal que você fez isso. Esse brinquedo que você trouxe hoje para a sala de aula, o corpinho, que bonito. Talvez aí, nesse simples é, afeto que você dá, falando o nome da criança, comunicando com o que ela tem de melhor, você já começa a trazer um ambiente mais disciplinar, né, no seu dia a dia. Bom, então, para começo de conversa, para a conversa começar, respirando profundamente e profundamente respirar. Bom, assim como o nosso corpo nasce com a vontade de se movimentar, a nossa inteligência nasce com a vontade de aprender, né? É um impulso da natureza humana, né? A nossa inteligência nasce com a vontade de conhecer o mundo. E da mesma maneira, a nossa inteligência nasce com a vontade da disciplina. Parece estranho isso, essa frase, porque a palavra disciplina, ela foi ganhando várias camadas semânticas e camadas negativas, que impede da gente ver o coração da disciplina. Então eu vou já usar uma palavra sinônimo de disciplina que revela muito bem o coração da disciplina. A palavrinha é harmonia. O que é disciplina? Disciplina é uma harmonia, né? Então, a harmonia envolve um movimento harmonioso entre as pessoas, que é o que deve acontecer no convívio familiar, no convívio escolar, né? Então, a gente tem muito a ideia de que a disciplina é algo imposto de fora para dentro. Não, é um impulso que vem de dentro, é uma procura natural que a gente tem, né? Então, a harmonia tem muito a ver com a arte, né? Tá? Viver a disciplina é uma experiência artística, né? É, o que ocorre numa dança, numa brincadeira, numa cantiga de roda, no teatro? É uma harmonia, as coisas são harmônicas, né? Então, é uma experiência estética, a harmonia é uma necessidade. E a criança vai observando isso em tudo, já desde pequenininho, né? O movimento corporal, ele é harmônico, né? O que ele observa ao redor, né, dos adultos, o movimento do andar é um movimento harmônico. A natureza é harmonia, né? A maneira como uma árvore cresce, o movimento dos astros no céu, a maneira como o rio corre, né? Tudo chama para essa harmonia, né? A experiência estética de beleza é uma experiência de harmonia, por mais que essa beleza tenha nuances aqui e ali, mas há uma harmonia, né? Muito legal. E olha só, o Chico está falando muito bonito, né? Viver a disciplina é uma experiência artística. E essa harmonia, que é até um conceito musical, mas que a gente vive muito em busca dessa harmonia no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, na nossa espiritualidade. E eu tenho uma atividade para todo mundo começar a harmonizar a sala de aula. Olha só, eu quero que, exatamente o que o Chico falou agora, todo mundo que está aí na sua casa aponta para a porta. Onde é que está a porta aí? Ó? Aponta para a porta. Eu estou vendo todo mundo. Aponta para a porta onde é que está. Se tem duas portas, escolhe uma. A porta. Agora aponta para o chão. Essa todo mundo. Aponta para o céu e vira peão. Faz assim. Essa vai ser a nossa atividade para começar a harmonizar. Olha só que interessante. E para harmonizar, ô Chico, sabe o que eu acho interessante? Às vezes as crianças, elas querem se movimentar e causa indisciplina em sala de aula. Elas querem falar e falam demais e causa indisciplina. Sabe o que a gente pode pensar para começar a harmonizar? Ampliar os contrastes. Se ela quer falar, deixa falar. Uma brincadeira que faz a criança falar muito. Se a criança quer mover,
deixa ela mover muito. Assim você vai ampliar o contraste para depois harmonizar. Então, falar muito e estátua. Você vai mover muito e também vai estátua, não vai falar nada. Então, essa brincadeira agora, apontar para a porta, apontar para o chão, apontar para o céu, virar peão, e depois eu vou falar mais dessa brincadeira para a gente ampliar esses contrastes para ir harmonizando o nosso dia a dia com as crianças. Atenção. Cadê? Música, maestro. Relaxa os ombros. Se você quer mexer, é hora de mexer agora. Assim. Movendo os dedos. Você que está na aula online, pode fazer isso com seus alunos online. Atenção. Dedo, todo mundo com o dedo assim para cima. E escuta a canção. Vai para a porta, o dedo vai para o chão, o dedo vai para o céu, o dedo vira peão. Ai, 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 ai. Oh, já no princípio de uma aula, você começar com uma música e trazer essa capacidade atencional com a escutativa de onde é que eu estou? Eu estou numa sala de aula. Eu quero um desafio com vocês. Onde é que está a porta? Onde é que está o céu? Onde é que está o chão? A criança já se sente desafiada. E talvez aquela criança que precisa mais de disciplina, talvez é aquela que tem a melhor coordenação motora. Então ela já entendeu a brincadeira que você trouxe e quebrou o ritmo de aula, que está sempre acostumado, todo mundo sentadinho. Não, você quer mexer? Então mexe bastante. Mas aí vem a ampliar o contraste. Está mexendo muito e você pode brincar de estátua. A mesma coisa. Chico, aponta para a porta, aponta para o chão, aponta para o céu, só que com outras partes do corpo. E se a música parar, você tem que fazer estátua. E o desafio é, durante a estátua, não mexer nada e não falar nada. Duvido que você seja capaz. Você consegue? Vamos Sim? ver. Desafio. Nariz. Vai para a porta, nariz vai para o chão, nariz vai para o céu, nariz. Para, nariz. Quero ver, duvido você não mexer nada. Estátua. Muito bem, Daniela. Muito bom, Chico. Vamos lá. Vira peão. E vira peão. Olha só, Chico. Então, o que eu, nessa simples brincadeira que a gente compôs junto, né, tá nesse livro aqui, Maravilhamento, vira peão, trabalhando as partes do corpo. Você aponta com o dedo, você pode apontar com o nariz, você pode apontar com o ombro também, e você está chamando a criança a mexer muito, a cantar junto com a canção, para depois virar estátua, ficar em silêncio e não se mexer. Ou seja, você está indo para o máximo movimento, para o máximo de som, para o nada, para a estátua, para o silêncio, para a falta de movimento. E assim, com esse contraste, você começa a chegar num ponto médio, harmonizando o que é muito movimento, o que é muito som, para o que é estático e silêncio. E você começa a harmonizar com uma brincadeira dinâmica, divertida e que desafia a criança. A criança está querendo sempre mostrar que ela é boa, mostrar que ela tem talento. Então, por que não dar isso, esse direito à criança na sala de aula, de uma maneira divertida, de uma maneira agradável, respeituosa, e assim você vai harmonizando essa arte, né, da disciplina com uma brincadeira lúdica, partes do corpo, com música, que em 2 minutos de música você tem uma atividade em que você pode ir harmonizando no seu dia a dia. Joia, joia, genial. E essa ideia do contraste tem dois exercícios da Montessori que definem muito bem a pedagogia dela, que é o andar na linha e a lição de silêncio. O andar na linha é isso, é desenvolver o movimento corporal, né? Não é só andar na linha,
andar com vários tipos de gestos. E depois a lição do silêncio, em que a criança silencia os objetos, ou seja, não faz movimento não faz barulho com os objetos, né? Silencia a voz, silencia os olhos, silencia o pensamento, né? E ela fala exatamente isso. No momento que a criança está paralisada na lição do silêncio, ela não está anulando o movimento, ela está no máximo domínio dos movimentos, que é essa estátua da brincadeira, né? É o máximo domínio. E, Genial. e é muito legal, sabe que eu lembro? Quando a minha professora em sala de aula falava assim, silêncio, querendo exigir a disciplina. Silêncio, eu não quero ouvir nenhum pio. E todo mundo ficava assim, piu, piu. A professora chorava, não acredito. E a gente estava no espírito da brincadeira. Professora, professor, não queira exigir, conquiste. Qual a melhor maneira de conquistar? Entrando no universo brincante, universo corporal, universo que desafia a criança, em que ela se sente capaz e também desafiada ao mesmo tempo. Você entrou no jogo da criança, transformar peão, aponta com o nariz. Nossa, esse professor que interessante esse professor, ele está falando a minha língua. E depois você, na estátua, vai tentando harmonizar, que é muito difícil isso quando você exige. Mas quando você tem um processo claro, com linguagem corporal, com dinâmica espacial, com um bom repertório brincante, você conquista a disciplina em sala de aula. Olha só, sabe o que é o mais legal? Às vezes com o dedo é muito fácil, né? Mas aí você fez com o nariz. E aqui que está nesse livro aqui, Maravilhamento, que a gente fez, olha só, que outras partes do corpo a gente pode aprontar para o lugar onde a gente está? Para a porta, por exemplo. Com o ombro? Quem mais? Com o queixo? Olha só que legal. Você viu que eu estou sempre perguntando um pouco para os alunos como é que a gente deixa essa brincadeira mais legal? Sabe o que as crianças querem quando são indisciplinadas? Elas querem falar. Então, deixa elas falarem, participarem da brincadeira. Por exemplo, nossa, o Chico, não, vamos contar então com o queixo. Como é que é, Chico? Ah, então o Chico vai ensinar para todo mundo. Olha que legal quando o Chico, né, que passou de ser aquele aluno que fica lá no fundão da sala, que só atrapalhava, passa a ser um ajudante do professor. Que responsabilidade, como ele se sente reconhecido pelo professor. Fala, nossa, o queixo, nossa, o jeito que o Chico ensinou é muito bom e você valoriza as boas atitudes que o aluno teve naquele momento. E aqui na música, a gente pode ir com o ombro. Vamos tentar com o ombro e fazer, olha só, tem mais gente falando com o pé, com o joelho, com o cotovelo. Olha só, cada um agora, eu vou escolher o ombro, porque está na música, mas cada um pode escolher a parte do corpo que você mais gosta para apontar para a porta, para o chão, para o teto e virar peão também. Atenção, mais uma vez. Chico, você vai com o queixo, tá bom? Você pode com o joelho, pode com a orelha, pode... Porta, o ombro vai para o chão, o ombro vai para o céu, o ombro vira peão. Ai, 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 ai. Ai, 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 lararaia. Ai, ai. E assim vai. E sabe um outro desafio que eu aprendi com as próprias crianças? Eu falei, nossa, mas se pode ser partes do corpo diferente, olha só, tudo isso que eu estou falando é na conversa com a criança que aparece, né? A gente poderia apontar, por exemplo, para a janela que tem na sala, ou para a mochila azul que tem na sala, ou você pode grudar, olha só, desenhos pela sala, né? Você põe um sapinho aqui, ó. Então, o dedo vai para o sapo, o dedo vai para o relógio. Aí você põe o relógio aqui. O dedo vai pro avião, o dedo vira peão. Lará. Você pode começar a acrescentar novos objetos na brincadeira
e colocar em diferentes lugares da sala, porque você já pratica essa localização espacial para ver se as crianças estão antenadas com a aula. Às vezes, a indisciplina não é só porque elas estão no mundo da lua. Não, elas estão muito antenadas, até mais do que devia, né? Então, elas sabem onde é que está tudo, estão super atentas. Quando começar a harmonizar, elas já começam a entender que não é tanto movimento, não é tanto estático, não é tanto barulho, não é em silêncio absoluto. É uma harmonia para a aula fluir maravilhosamente e com a participação de todas as crianças. Aí, tem gente que perguntou aqui, essa música está no Maravilhamento e chama Vira Piano. Tem uma live do Estevão, depois vocês procurem aí, eu acho que é de 2016. É uma live muito boa em que você apresenta 5 propostas para conquistar a disciplina. 5 propostas geniais. E o que tem ali são 5 rituais, né? A criança é naturalmente ritualística. E por quê? Por causa dessa necessidade interna da harmonia, né? Das coisas que se faz com uma sequência, que se faz acompanhada de canções. As canções podem permear o tempo todo as nossas atividades, inclusive os nossos deslocamentos, sair para a sala, hora de jantar, hora do lanche, hora de todos os momentos. Então a criança é naturalmente ritualística, não só nos movimentos, como nos objetos, a maneira de organizar os objetos, né? E aí eu quero recuperar essa ideia da natureza humana. O que é a natureza humana? Depois nós vamos descer nos detalhes da disciplina do dia a dia. Nós estamos agora na grande compreensão, numa angular, né? Para ver como é que isso se situa. A natureza humana, o que é a natureza humana? Então eu vou fazer uma pergunta. O que é o que é? O que é mais natural para as pessoas? Comer caqui ou compor uma canção que fala sobre o caqui? Para nós, seres humanos, para nós, para todas as pessoas, o mais natural é compor uma canção que fala sobre o caqui. Por quê? Porque comer caqui é o que nós temos em comum com os animais. Os passarinhos, por exemplo, adoram comer caqui, né? Agora, o que caracteriza a nossa humanidade, o que define todos nós como ser humano, é a capacidade de inventar, de criar, né? De escrever um livro, de criar uma instituição como a escola, né? Inventar tecnologias como celulares, computadores, fazer uma live, compor uma canção. E por falar em canção, como é que está aqui? É da natureza humana a live, né? Muito bom. Natureza Humana Live. E fazer a canção do caqui. Como é que é a canção do caqui? O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate e o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomate, o tomate e o caqui. Olha só. E essas ideias que nós vamos tratando aqui sobre a disciplina são ideias que eu bebi lá num autor chamado Comênio, né? Também numa autora chamada Maria Montessori, nesse livro publicado há mais de 100 anos, em 1909, chamado A Descoberta da Criança. Aqui tem que descobrir a leitura, porque está tudo de trás para diante, né? Então, há mais de 100 anos, a Montessori com a descoberta da criança. Há mais de 400 anos, esse aqui, Comênio, com a didática magna. E há mais de 1900 anos, um senhor chamado Quintiliano. Tanto Comênio quanto Montessori beberam muito nesse aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, Quintiliano nasceu entre os anos 30 e 40, ou seja, há quase 2000 anos atrás. E é genial tudo isso que ele trata aqui. Agora, os três têm algo em comum. Os três beberam na mesma fonte. Que fonte é essa? Eles eram professores, professores do dia a dia. Trabalhavam intensamente com a criança. E nós não precisamos fazer um curso nem ler livros para entender essa natureza humana. Basta observar as crianças, né? Como que
já no útero, elas já vão descobrindo movimentos, descobrindo a mão, ela nasce, ela vai descobrindo gestos, a relação com os humanos, a interação com os humanos que vai se dando com os olhos, com gestos, balbuciando inicialmente, né? Então, são educadores que tinham uma relação concreta com as crianças, né? E foram observando e foram dali desenvolvendo as suas intuições, né? Refletindo sobre essa prática, né? Agora, descendo um pouco mais na prática do dia a dia, né? Então, tem uma imagem do Comênio que é assim, a disciplina é um rio que corre constantemente, suavemente, e ele é alimentado por 4 riachos, né? Então, o primeiro riacho é o quê? É a metáfora do sol, né? O que o sol oferece para as plantas, ele oferece luz e calor sempre, sempre calor e luz. O que o Comênio está falando? Ele está falando que para a disciplina crescer e se desenvolver, nós, pais e professores, observe, Comênio fala sempre para pais e professores, né? Para a disciplina crescer e se desenvolver, nós, pais e professores, devemos ser sempre exemplos constantes de todos os bons comportamentos, né? E quando a gente escuta uma ideia como essa, a gente não tem uma surpresa, a gente não fala assim, nossa, que ideia original, nunca pensei nisso. Não, não tem nada de original essa ideia. A gente, na verdade, a gente está recordando uma verdade que a gente já escutou ou já intuía. Mas é claro, a gente aprende com exemplo, né? E que é muito importante a gente reconectar com essas verdades de sempre para dar a verdadeira importância que elas têm, né? Porque isso fica no nosso dia a dia, às vezes está no nosso discurso, mas não está na nossa prática diária. E é muito bom escrever na parede aí e botar grudado na parede, igual eu botei o sapinho, você põe na geladeira, põe no espelho do banheiro. Isso. Como o Chesterton falava, todos nós precisamos de filosofias de bolso, né? São os provérbios, né? Aquelas frases que sintetizam grandes ideias. Outra coisa é o calor dos exemplos constantes e a luz dos modelos vivos. Quer dizer, nós devemos ser um modelo. E aí, essa é uma grande descoberta e uma grande dificuldade, por quê? Porque não dá para enganar o freguês. Nós temos que ser isso. Não dá para. Então, é um trabalho interno que o professor e os pais devem ter, né? De realmente buscar. Olha, eu tenho dificuldade, eu tendo muito para a impaciência, eu tendo muito para a impulsividade. Eu tenho que ir descobrindo maneiras, eu tenho que estar disposto a vencer a mim mesmo, né? Como falavam os grandes filósofos gregos, qual que é o nosso grande desafio? É vencer a si mesmo. Essa é a grande batalha, né? Um já dizia que quando a gente acorda de manhã, a gente devia falar para a gente mesmo: bom dia, campo de batalha, né? Porque nós somos o tempo todo uma batalha com a gente mesmo. Então nós temos que ter, sinceramente, essa vontade de vencer a si mesmo. E quando a gente tem o exemplo constante, o modelo vivo, a gente tem algo de muito importante para conquistar a disciplina com a criança, que é o quê? A coerência. A criança vai percebendo que as suas atitudes, as suas ações e as suas reações são coerentes, são o tempo todo coerentes, são previsíveis, né? Porque eu tenho uma postura. Não, ele está falando, é ele que vai terminar de falar, né? Agora nós estamos fazendo isso, não vamos fazer outra coisa. Não, você não pode atrapalhar o outro. Ele está fazendo o trabalho dele. Então, esses dois riachos, né? O calor dos exemplos constantes e a luz dos modelos vivos, ela finca uma bandeira, né? É a bandeira da coerência. E isso é muito importante. A criança precisa ter não só a criança, nós precisamos ter um ponto fixo, né? Porque é a partir desse ponto fixo que eu posso me movimentar, né? Porque não tem nada mais autoritário do que o caos. A desordem, a bagunça é a coisa mais autoritária
que pode existir. Por quê? Porque ali reina a lei do mais forte. A lei de quem gritar mais alto, de quem der um murro na mesa, né? Ou simplesmente sai daqui, sai da sala. Então, criar essa harmonia, né? E às vezes a palavra autoritarismo, às vezes a gente acha que essa palavra é apenas o exagero da autoridade. Não. Autoritarismo é o contrário de autoridade. Não tem nada a ver com autoridade. Autoridade, a palavra vem de autor, né? É aquele que cria, né? O autoritarismo é a anulação total da autoria, né? É o caos. O autoritarismo gera o caos e a autoria gera a harmonia, né? Então, esses são os dois primeiros riachos. Vou falar ainda dos dois outros riachos. Muito, muito bom. E eu achei muito bonito o que você falou da paciência, que a paciência é uma virtude, uma das primeiras virtudes mais importantes, porque se sem a paciência você não consegue nenhuma das outras virtudes que tem para conquistar. Então a gente precisa ter paciência, perseverança para, né, ser melhor a cada dia. E como é importante que essa disciplina, com essa harmonia, sempre gera a autodisciplina. Por isso que a gente está falando em conquistar a disciplina, né? Não exigir. Porque a nossa função, como professores, como pais, é que a criança mesmo já saiba que, nossa, se tudo funcionar bem, amigavelmente, harmonicamente, vai ser muito legal. Olha o tanto de coisa legal que a gente fez no dia de hoje e amanhã pode ser legal se a gente seguir essa mesma harmonia. Então, a verdadeira disciplina conduz à autodisciplina. As crianças já sabem que vão ter um processo, um dia legal, brincando com música de vira-peão, com um amigo. Isso se desdobra em muitas outras coisas. O professor é legal, o seu amigo que está do seu lado é legal, porque se teve essa harmonia para ter esse convívio saudável em sala de aula e assim aprender cada vez mais. E o mais importante, gerar essa autodisciplina e o prazer em aprender. Nossa, vai ter aula, que legal. Isso. O prazer em aprender, o prazer em obedecer. Porque a palavrinha disciplina foi ganhando várias poeiras, várias camadas que atraíram coisas negativas. Assim também o obedecer, né? Que a gente associa muito o obedecer como uma atitude passiva. Não, é a atitude mais ativa que tem. Por quê? Porque eu tenho a coragem de aceitar uma proposta e viver a aventura de um novo conhecimento. E isso que é ativo, né? A desobediência é muito comum que ela seja, na verdade, passiva, porque é uma coisa só reativa. Eu quero ser contra, eu não quero aceitar isso. Mas por quê? Não sei, só isso, né? Então, a gente tem que ir limpando essas palavras desses conteúdos negativos, né? Quer dizer, obedecer é uma atitude ativa, é uma atitude criativa de quem tem coragem de se lançar numa nova aventura, né? Bom, então temos aí esses dois riachos. Agora vamos para o terceiro riacho, que deságua no rio da disciplina, que é a vigilância permanente, né? Você tem que estar atento, você tem que estar presente. Você falou da paciência, sublinhou isso aí. Realmente, a paciência é a grande virtude. Não só falam isso os educadores, como os grandes místicos também, né? Com a paciência você pode conduzir as coisas, a vida em todos os detalhes. Porque você pode ponderar, né? Então você está sempre atento ao que está acontecendo. Por exemplo, uma criança está atrapalhando, um aluno está atrapalhando os outros alunos, está desrespeitando os outros alunos. O professor vai repreender esse aluno, mas o professor vai repreender esse aluno para que ele não erre mais. Por isso, a repreensão deve ser feita com calma e simplicidade, para que a criança perceba que é para o seu bem e para o bem de todos.
para que a criança perceba que a repreensão é movida pelo afeto. Quem aqui já viveu essa experiência quando criança, adolescente ou mesmo já adulto, né? Em que você fez uma coisa e você foi repreendido, mas de uma maneira calma, simples. É, nesse estilo, por exemplo, olha, eu não entendi por que que você fez isso. Por que que você agiu dessa maneira? Então, isso é uma coisa que desconcerta. Porque a pessoa que fez aquilo errado, que quebrou a harmonia, então ela já intuiu que foi uma coisa errada, ela está esperando o quê? Uma reação agressiva. Ela está esperando uma reação à altura da insanidade que ela fez, né? E de repente vem uma pessoa calma, aquilo desconcerta. E, e sabe o que é interessante? Às vezes, algumas pessoas fazem isso para mostrar que existem no mundo, né? Ah, eu quero sua atenção, e vai lá chamar atenção no meio de toda a turma. Por isso, tudo isso que o Chico está falando, as melhores experiências que eu tive em sala de aula foi não falando agressivamente ou repreendendo na frente de todo mundo, porque a criança vai conseguir aquilo que ela quer, né? Mostrar para todo mundo que ela consegue fazer, que ela tem liberdade para fazer o que ela quer na hora que ela quiser, e que o professor pede os cabelos, fica irritado com ela, mas não. A repreensão pode ser no final da aula. Você chama atenção, fala que não pode, talvez aquela criança tenha que ficar sentado, ver o que está acontecendo na atividade para depois participar, mas no final da aula você fala assim, olha só, André, por exemplo, não, André, você pode ficar aqui no final da aula comigo? E aí você continua conversando com o André a sós, olho no olho, com afeto e com firmeza, para você entender. Eu não estou entendendo por que você fez isso. Por que você fez isso? E você pode ter uma conversa, e não no meio de um monte de criança, e que está ali, e que a criança está sendo exposta. Mas se você tem esse momento a sós com a criança no final da aula, em que todo mundo pode ir 2 minutos, sair da sala um pouco antes, e você ficar com aquele aluno conversando, tentando não só para repreender, mas tentando entender, né? Como o Chico falou, eu não entendi por que você fez isso, por que você fez isso? Com muita calma, e isso funciona muito, porque você teve esse olho no olho, e na próxima aula, aquela criança está, de alguma maneira, mais conectada com você, com algum trato com você, e assim você tenta ser melhor com aquele aluno, o aluno tenta ser melhor com você, porque você teve essa intimidade. Isso. É claro que, dependendo do que ele está fazendo, você vai ter que interromper aquela ação que ele está fazendo, porque está atrapalhando os outros, né? Mas depois nós vamos conversar, né? Quer dizer, nada desarma mais do que uma fala tranquila e calma. E aí a gente volta naquela questão. Não dá para a gente fingir, né? A gente tem que realmente compreender isso profundamente, né? E vencendo o nosso campo de batalha, né? Tem uma história famosa que é mais ou menos assim: alguém fez algo de muito mal para o outro, né? E esse outro não respondeu nada, não reagiu. E aí um amigo dele falou assim, vem cá, meu, aquele cara fez isso com você e você não reagiu? Ele falou assim, não, eu não reagi porque eu fiquei com raiva. Eu estava com muita raiva. Então não era o momento de falar, né? Então isso também ele deixou para falar depois que tinha serenado e ele pudesse conversar dessa maneira que nós estamos falando, né? Então isso também é um alerta para o professor. Se aquilo provocou uma reação, deixe passar, né? Se não é para conversar hoje, conversamos amanhã, né? É até bom que ele vai ficar ruminando. Olha, Estevão, amanhã eu quero conversar com você sobre isso que aconteceu hoje, né? Aí você deixa lá, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. É. Bom, esse é o terceiro riacho, e aí vem o quarto riacho, que é a, a relação entre severidade e afeto, né? Comênio usa essa imagem. Portanto, nas águas da disciplina,
a postura afetuosa e a postura severa são as duas margens do mesmo rio, né? No voo da disciplina, a severidade e o afeto são as duas asas do mesmo pássaro, né? Então, não são dois momentos diferentes. Severidade e afeto formam uma unidade, né? E aí, para manter esse equilíbrio delicadíssimo entre severidade e afeto, é bom guardar no bolso esta chave de ouro. Chave de ouro é essa. A severidade deve ser exercida apenas em relação aos comportamentos, apenas em relação às atitudes. A severidade jamais deve ser exercida em relação aos estudos, aos conhecimentos. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo a nossa aula com uma metodologia correta, com uma dinâmica lúdica. É claro que os estudos vão atrair os alunos, é claro que as crianças vão se interessar pelos novos conhecimentos. E se por acaso uma criança ainda está com dificuldade de aprender, o problema, é claro, não está no aluno. O problema está na minha maneira de ensinar. Então, quando o professor descobre as dúvidas de um aluno, o que o professor faz? Ele descobre outras maneiras de ensinar, né? Então, essa dinâmica, a severidade, ela vai se dar em relação a comportamentos, às atitudes, não em relação ao ensino, né? Poxa, eu já te ensinei isso várias vezes, você não aprendeu? Não, aí não. Se não aprendeu, é o professor que tem que buscar outra maneira. E as dúvidas que o aluno apresenta, às vezes ele faz uma pergunta que a gente nunca imaginou que a dúvida estaria situada ali. E era uma coisa muito simples de resolver, né? Então, olha só que Então, interessante. severidade e afeto. Severidade, afeto e uma dica para os professores, talvez conquistar a disciplina, não só na maneira de comunicar com as crianças, mas talvez você consegue disciplina na maneira de ensinar de uma maneira mais eficaz. Olha só, às vezes a gente, por exemplo, tem dois elementos principais, três elementos na comunicação. Você, professor, escolhe as palavras certas para dar aula, mas você tem também o tom de voz, porque tem gente que fala assim, monotom, parece um robô. Oi, gente, hoje a gente vai ficar assim e vai falar assim durante 1 hora sem parar e o mesmo ritmo, o mesmo tom. E assim a criança se perde, se distrai, a capacidade de atenção da criança começa a ficar monótono, igual o monotom, uma nota, um tom de voz para falar durante 45 minutos. Não, e talvez o professor está assim, oi, tudo bem, que feliz que eu tô. Ou seja, tem as palavras certas, mas não tem o tom de voz que vai comunicar com eficácia aquilo que você escolheu para ensinar para as crianças, e não tem a linguagem corporal. Ou seja, professora, se você tem um afeto com as crianças, como é que você pode expressar isso com a sua voz orquestrada, com notas agudas e graves, com tensão, com intensidade, fala mais forte e mais baixinho. Você vê que isso cativa a atenção da criança e faz ela entender melhor as palavras que você está falando. E com a comunicação corporal, não precisa ser teatral, mas se você expressa, se você, né, com expressões faciais, a linguagem, o seu corpo ajuda a comunicar aquilo para a criança. E quem é professor de educação infantil sabe o quanto é importante juntar esses três elementos que vai ajudar na disciplina com a criança e no entendimento da criança. Ou seja, as palavras corretas. Você tem uma voz orquestrada com tons, timbres diferentes e você tem uma linguagem corporal expressiva. Juntando tudo isso, você capta a atenção das crianças, você permite que ela tenha a retenção do foco principal durante mais tempo. Você está usando esses três elementos e a disciplina começa a acontecer mais amigavelmente. Então, isso vai ajudar muito o professor na disciplina também, não só com a criança, mas o professor pode ajudar com esses três elementos. E, conectado ao afeto, sabe como você pode conquistar a disciplina com a maneira mais afetuosa que existe no mundo? Vou ensinar agora, e atenção, muita atenção, escreva aí. A maneira mais afetuosa de conectar com a criança é colocar o nome da criança na sua atividade. Que genial! Ou seja,
a música mais bonita de escutar é aquela que canta o meu nome. Estevão, Pevão-Mevão, Dimofevão, Seracotevão, viram trava-língua poético, o Chico, Pico-Mico, Dimofico, Seracotico, Alha, a Raquel, Pelmel, Dimofel, Seracotel. A criança faz assim. É o meu nome? Nossa, mas o que é esse nome? Que brincadeira é essa? Deixa eu fazer. Ou seja, a atenção voltou totalmente para a aula e você pode começar a sua aula assim. E tem uma música que eu quero botar aqui agora para a gente brincar um pouco com ela, porque eu tenho certeza, olha só, que no seu nome tem alguma dessas 5 letras. Acertei? Acertei, Chico? Francisco, Oh, acertei? sim, Uma sim. mágica. Então a gente vai se transformar no A, a gente vai se transformar no E, no I, no O e no U. Escuta essa música e quando você escutar o nome que aparecer aqui nessa música, você se transforma nas vogais. E assim a gente vai transformar nas vogais do seu nome. Preparado? Respira. Consegue escutar? Você quer escutar a voz da menina? Menina. Você quer escutar a voz do menino? Menino. Você quer escutar a voz da Marina? A voz da Marina. Todo mundo se transformando nas vogais. A, I, A. Nossa, você não sabe a cara da Marina quando escutou o nome dela na música, na atividade de começo de aula. Fala, nossa, é o meu nome, tá todo mundo dançando igual o meu nome. Vamos ver se todo mundo acerta. Você quer escutar a voz do menino? Murilo, todo mundo se transforma. U, I, O. Atenção, todo mundo, você pode fazer isso nas aulas online e presencial para começar o seu dia, falando o nome de todos os alunos. Vai estar todo mundo assim na sua aula. Nossa, que legal. Vamos ver. Murilo. Tereza. Você quer escutar a voz da Cláudia? Cláudia, todo mundo. A, U, I, A. A, U, I, A. Vamos ver quem mais está aqui. Você Você quer quer escutar escutar a voz da a voz da Regina? Regina? Regina, Regina. E, I, A. E, I, A. Você pode fazer a sua aula online, a sua aula presencial, da maneira mais afetuosa do mundo, que é conectar o nome da criança na sua atividade. Se é uma atividade musical, artística, dançante, melhor ainda. Você tem o contato, essa afetividade com a criança, você tem o nome dela, você tem essa linguagem corporal, você tem essa dança que depois você vai harmonizando para ter um encontro saudável durante toda a sua aula, durante todo o ano. Ótimo. E eu estou lendo aqui a mensagem aqui da Regina Vasques, grande educadora. Maravilha, Regina. E ela está falando da questão do respeito mútuo, né? E isso, o respeito é mútuo, não só do aluno em relação ao professor, mas do professor em relação ao aluno, né? O professor também, ele ajuda a conquistar essa disciplina quando ele reconhece que errou, quando ele pede desculpa. Olha, desculpa, eu entendi errado, né? Então,
é uma relação mútua aí, e as crianças, os alunos percebem isso, quando o professor é capaz de reconhecer um erro, capaz de pedir desculpa, capaz de repensar as coisas, né? É, Montessori tem e uma outra educadora, que é Lubienska, ela fala algumas dicas assim, né? Tem respostas que você não precisa dar na hora, né? Você fala para a criança, olha, eu vou pensar sobre isso aí. Vou pensar sobre isso e amanhã eu respondo, né? O Muito bom. contrário também, você faz uma pergunta e fala, olha, mas não queria que você respondesse agora. Pensa aí, depois você me fala, né? Então, são coisas assim que tornam a relação um verdadeiro diálogo, né? Né? Ótima observação aí da Regina. E só falar, tem gente que perguntou, né? Eu usei a primeira música do Vira Peão para ter essa conexão espacial, partes do corpo, e de ter esse contraste do movimento e da estátua, do barulho e do silêncio, está aqui no Maravilhamento, que é o Vira Peão, que é esse livro, né? Que tem um CD com a canção, e essa canção das vogais com o nome das crianças, que você transforma no nome das crianças perfeito para a acolhida das crianças, o começo de um dia, tanto online como presencial, e em casa também, está aqui no Linha, Agulha e Costura, Canção, Brincadeira, Leitura, e tem o nome aqui das vogais que você transforma no seu corpo, ou você pode escrever as vogais no papel depois, né, no segundo momento que aparece, e assim você trabalha com essa questão da alfabetização e da escrita, sabe? Prazer em aprender a ler, aprender a escrever partindo do seu nome. E está aqui esses dois livros que também tem muita gente que pergunta, nossa, Estevão, onde é que eu consigo a música Fumaça? Está aqui nesse. Onde é que eu consigo Feira de Belém? Está aqui nesse. Onde é que eu consigo Carroça? Está aqui nesse. É o KKK Carroça. Onde é que eu consigo o Cine a Costureira? Está aqui. Então, tem, ao todo, esses dois livros têm 35 músicas que eu fiz junto com o Chico e que ajuda para auxiliar na alfabetização, conectando brincadeiras musicais com jogos de linguagem. E tem muita gente que pergunta, mas onde é que eu consigo? É só você escrever na internet. Eu vou tentar deixar aqui nos comentários o link, que é na loja do Música em Movimento. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar agora, porque durante esse mês ainda tem uma promoção que com esses dois livros e que no mês que vem vai ser já outro valor. Então, se você é professora, se você quer conectar, né, a disciplina em sala de aula de uma maneira afetuosa, artística, conectando o nome da criança de uma maneira dançante, com as partes do corpo, localização espacial, você tem aqui nesses dois livros muitas atividades, muitas músicas para você interagir com as crianças e com ainda esse valor promocional que vai ter no Música em Movimento. Olha só, tem os livros, tem muita gente que já tem os livros. Fala, eu tenho um livro, adoro essa música, mas não sabia que poderia brincar dessa maneira. Ou seja, uma mesma música, uma mesma atividade, tem 1000 adaptações. E se você tem esse foco da disciplina, da alfabetização, conectando música, dança, todas as artes integradas, esses livros trazem esse encantamento, né, para as crianças. Tanto que um chama Maravilhamento, e que a gente consegue ver por todo o Brasil vários professores, não só a gente que usa isso na prática, mas professores que têm ótimos depoimentos, falando, nossa, consegui com os alunos, fiz isso, conectei com a família, e da escola inteira cantando a música do Fumaça, a menina. Então, a gente está compartilhando aqui um pouco do que mais dá certo para que amanhã você possa começar a utilizar essas dicas que a gente deu para você, para entender o conceito, por que essas atividades são tão transformadoras, porque tem esses 4 rios, né, que formam essa disciplina que conduz à autodisciplina e que você, professora, pode conquistar isso harmonicamente com os seus alunos. Isso. E aí eu recomendo mais uma vez vocês assistirem
novamente aquela live do Estevão lá, de uns 4 anos atrás, as cinco atividades para conquistar a disciplina. Então, são 5 atividades geniais, 5 estratégias muito boas e que vão diretamente ao encontro dessas ideias que nós tratamos aqui. Então tem muitas maneiras, e você vê que tem muitas ideias que não são inovadoras, né? Que chegaram aqui, mas são ideias que a gente tem que botar em prática. E a gente sempre fica assim, nossa, mas como começar a botar isso na prática no meu dia a dia? Ai, mas o meu estilo, eu não sou assim. Você não está, às vezes, né, com confiança para começar a botar essa sua rotina, mudar o seu jeito de ser, e de ter a resposta das crianças. Por isso que a gente está sempre dando a prática. Aqui a gente deu a prática do Vira Peão e do Menina, com o nome das crianças e com a dança dos lugares, das partes corporais, para você já saber que dentro dessas simples atividades, que envolve música, dança, você já começa a trabalhar todos esses elementos que a gente falou para você, essas virtudes que é bom a gente nutrir durante esse ano. É o que se chama de a permanente novidade das verdades de sempre, né? As verdades são sempre novidadeiras, né? A gente tem um susto diante delas, né? Porque ela parece que ela faz despertar algo que estava dentro da gente e a gente tinha esquecido, né? Então, Chico dos Bonecos, foi um prazer inenarrável estar com você. E a gente se vê na semana que vem com mais temas. E antes de terminar, mostra o seu corrupio, que a gente vai fazer um print da tela. Todo mundo tira um print da tela e assim eu vou compartilhar lá no meu Stories. Você tem que botar @Estevão Colherim. Eu vou compartilhar lá no meu Stories o print que você vai fazer dessa tela e eu vou fazer a letra A do Estevão. E você pode fazer o print, 1, 2, 3 e já! Tadã! E eu vou compartilhar lá no Stories. Escreve @Estevão Colherim, que eu vou, assim que acabar essa live, eu vou compartilhar lá no Stories o print da tela. Foi? Se já foi, se vocês falam. Aqui. Aí, maravilha. Então, põe o print lá que a gente vai ver se realmente isso fez sentido para você e você pode colocar em prática amanhã mesmo. Esse é o nosso objetivo, que todas as ideias mirabolantes tenham efeito na sua aula de amanhã. Você tenha resultado e venha compartilhar aqui as suas ideias mirabolantes com a gente também, do que foi melhor, o que mais funcionou. E é isso. Chico dos Maravilha. Bonecos, muito obrigado. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com você. Um beijo, meu filho. Ah! Até mais. Esse é o Chico dos Bonecos e esses são os 2 livros que eu escrevi junto com o Chico dos Bonecos, Carlos Nadalim e Fernando Capovilla, que são professores sensacionais e que a gente começou a costurar jogos de linguagem com brincadeiras musicais para ajudar a auxiliar na alfabetização com disciplina, com a verdadeira disciplina que conduz à autodisciplina. Se você está interessado em botar todas essas teorias, esses conceitos, colocar em prática amanhã mesmo, com essas 2 brincadeiras muito fáceis, é só ir aqui no link que eu estou colocando para você. Tchan, 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 que eu estou colocando para você porque nesse mês de fevereiro tem um preço promocional que em março vai ter outro preço. Então corre lá, consegue os 2 livros. Ao todo são 35 músicas. O Linha, Agulha, Costura tem 20 canções. Aqui tem no Maravilhamento tem 15. E aí você pode conquistar a disciplina, conquistar a afetividade das crianças, conectando a família, a escola e o aluno. Vai ser muito bom ver você se divertindo com esse material que foi feito com muito carinho. Então, até semana que vem na próxima live. Tchau!